Obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, teve um diferencial nessa campanha, a candidatura de Luísa Erundina, com o que insistiu num discurso ideológico. E no último debate, então, Erundina teve muito destaque quando ela advertiu João Dória, que negava a questão política, dizendo não sou político, sou gestor, aquela coisa toda. Entretanto, o eleitor não pareceu muito sensível à densidade desse discurso. Como é que vocês entenderam isso? Na verdade, o pessoal não teve espaço no programa eleitoral. Com essa mudança da lei eleitoral que o Cunha aprovou no Congresso Nacional e que foi direcionada ao PSOL, porque foi uma vingança contra o PSOL e uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma para afastar o PSOL exatamente do processo eleitoral. Nós não tivemos espaço na propaganda eleitoral. A Erundina tinha apenas 10 segundos, então ela praticamente desapareceu no processo eleitoral. Então não foi possível apresentar as nossas propostas para a população. Infelizmente, os debates não têm tanta audiência assim no Brasil, então nós não conseguimos atingir pela televisão a população. Foi justamente por isso que a candidatura da Erundina não cresceu, né? Ela estava em 10% e depois ela encolheu por conta da TV. Sem espaço de televisão, você não existe numa cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes. E no Rio de Janeiro? O PSOL, o candidato Freixo, teve um desempenho muito favorável, né? Tanto que pelas pesquisas de Boca de Urna, a probabilidade dele estar no segundo turno é consistente. Lá no Rio de Janeiro nós temos uma outra realidade bem diferente de São Paulo. Aqui você tem os dois grandes partidos, PT e PSDB, ocupando espaços importantes, inclusive na televisão. No Rio de Janeiro, uma pulverização dos setores mais conservadores. E lá o Marcelo Freixo, ele tem uma exposição, tem um apoio da juventude, tem um apoio da classe artística. Teve então, Chico muito Buarque tempo na com TV? Ele Teve? Não teve. Teve o mesmo espaço que a Erundina, só que lá ele tem um outro público, lá ele tem outras forças, outros movimentos. O pessoal é mais forte no Rio do que em São Paulo? É mais forte no Rio, sem dúvida nenhuma. No Rio nós temos o Marcelo Freixo, o Chico Alencar, o Jean Willis. Aqui nós temos também o Raul Marcelo, em Sorocaba, inclusive, que deve ir para o segundo turno, disputando com o Crespo. Nós temos o Ivan Valente, nós temos uma militância forte em São Paulo, mas acontece que São Paulo é o berço tanto do PSDB como do PT. Aqui é tudo muito polarizado entre esses dois partidos. E pela Boca de Urna continua polarizado, né? Com certeza, pelo jeito, né? Pode ser. Não foi rompida essa falsa polarização entre os dois, porque eles se parecem muito. Porque eles se parecem, eu acho que não há muita... São as duas faces da mesma moeda, né? O PSDB e o PT têm pouca diferença. Agora, tem uma questão de crítica a vocês, da própria esquerda, que vocês do PSOL foram muito rígidos, não tiveram abertura para alianças, que inclusive quando o desempenho da candidata de Luísa Erundina mostrava que ela não estava com chance de ser mais competitiva, mas considerando a perspectiva positiva para Fernando Haddad, que é do PT, um partido de esquerda, não houve uma abertura do PSOL para apoio à candidatura, fazer uma dobradinha aí com Haddad e a garantia dele conquistar aquilo que acabou, parece, pela Boca de Urna, que ele conquistou. Eu pergunto... O pessoal foi rígido mesmo? Não, na verdade, o PT não é um partido de esquerda, né? Assim, alguns petistas falam, vamos unir as esquerdas, o pessoal tem que colaborar. Não só petista, o PCdoB fala isso também. Não, mas o PCdoB também não é de esquerda. Ué, quem é de esquerda? Só o PSOL? Hoje pouco. O PSOL é um partido de esquerda, um partido programático, o PSTU e o PCB. São os três partidos de esquerda mesmo no Brasil. São e o que PT e PCdoB são, então? Eles são partidos de centro hoje. Eles não são mais, eles perderam o ideário político da transformação social. São dois partidos que têm hoje um projeto de poder, não mais um projeto de transformação social. São dois partidos que traíram os trabalhadores, por isso que estão amargando toda essa situação, todo esse inferno eleitoral e político, né? Eles se igualaram aos outros partidos, na verdade, que agora, eles tanto criticaram. Uma reflexão. Não que eles sejam piores, na verdade, eles se igualaram ao PSDB, ao PMDB, foi isso que aconteceu, por isso que perderam a credibilidade. E no Rio de Janeiro... E é preciso que sejam iguais para que haja uma aliança, mas na medida em que
no ideário, haja compatibilidade de questões substantivas, né? Existe no PSOL abertura para aliança, mas eu vou te pedir licença. Você vai me dar essa resposta daqui a pouco, porque agora vamos às informações do Gamberini. Bom, nós temos informações do TRE, aqui o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com algumas cidades já iniciado a apuração. Santo André, por exemplo, o candidato Paulo Serra, do PSDB, tem 27,1% dos votos. Ailton Lima, segundo colocado até o momento, tem 14,2% dos votos. Dr. Aidan, do PSB, tem 10,8% dos votos. Carlos Grana, do PT, tem 10,5% dos votos. Ricardo Álvares, do PSOL, tem 2,5% dos votos. E Rafael Daniel, do PMDB, tem 2,5% também. Por último, Salles, candidato do PPS, tem 1,9% dos votos. Em Santo André, já trocaram os números, não deu tempo de ler. Esta é São Bernardo do Campo, berço do PT. Alex Manente, do PPS, tem... não, aqui ainda não apareceram os números de São Bernardo. Agora sim, temos os números, também não apareceram ainda os números de São Caetano do Sul. Diadema também não abriu, aqui sim, Bauru. Em Bauru nós temos Gazeta, o candidato do PSD, com 40,4% dos votos. O candidato Raul, do PV, com 22,5%. Renato Purini, 11,5%, candidato do PMDB. Henrique Almirates, candidato do PRB, com 6,6% dos votos. Maria Lídia, por favor. Ok, Gamberini, voltando então, Carlos Gianazzi, do PSOL, é o nosso entrevistado. O que eu havia perguntado, Gianazzi, é a maleabilidade que possa se cobrar de um partido político que tem uma ideologia muito clara e coerência com aquilo que pensa e que quer dentro dos seus objetivos políticos. Entretanto, a realidade mostra, a experiência vivida mostra que sozinhos, isolados, com toda essa convicção, pode não acontecer aquilo que vocês pretendem, que é a representatividade eleitoral, a eleger seus candidatos. Eu pergunto, é necessário no PSOL uma reflexão sobre uma capacidade para negociar e ceder onde der e fazer alianças para poder vencer? Olha, o PSOL não é um partido sectário, não é um partido fundamentalista, é um partido de esquerda, é um partido programático, é um partido aberto. Agora, ele não vai fazer nunca uma aliança com um partido envolvido na Operação Lava Jato, com um partido que vota contra a população, com um partido que pratica o fisiologismo, o clientelismo político. Não é possível fazer uma aliança dessa maneira. Então, ele tem que manter a coerência dele histórica. O PSOL surgiu justamente para formatar uma nova política, para romper com a velha política fisiológica. Gianazzi, agora foram dados os primeiros números de Belo Horizonte, mas não deixa de ser intrigante o seguinte: em Belo Horizonte, os dois primeiros colocados são pessoas que não são ligadas à política, e sim ligados ao futebol. Nós vimos que em São Paulo, o primeiro colocado faz questão de dizer que não é político, não sou político mesmo, eu sou um gestor, etc. e tal, e está lá com uma diferença grande, segundo a Fátima Jordão, que eu entrevistei há pouco, podendo até fechar no primeiro turno, porque está na margem de erro. Ele está com 48% por boca de urna, pesquisa de boca de urna. Eu quero ouvir de você. Nós estamos falando do PSOL, que é um partido que preza muito a ideologia e a coerência política entre o pensar e o fazer. Como é que você entende isso? No Rio de Janeiro, Crivella, também, que não privilegia a política. Chega de obra, vamos pensar nas pessoas. E que tem, assim, como base uma questão religiosa, que dá aquele suporte para ele. Como é que vocês no PSOL avaliam essa preferência do eleitor por candidatos que não querem vínculo com o perfil político ideológico? Olha, Maria Lídia, na verdade nós estamos numa eleição que acontece num momento histórico de crise de representatividade, de desencanto com a política, né? com a destruição de qualquer possibilidade, inclusive de participação. Então, esses candidatos do mundo do esporte, do mundo da cultura, né, e outros que se dizem antipolíticos, eles ocupam esses espaços, mas não de uma forma crítica, não de uma forma para mudar o processo político, mas para reproduzir a velha política. Esse é um ponto fundamental que a gente tem
que entender, por isso que eles estão ocupando esses espaços. Aconteceu, segundo pesquisa de Boca de Urna, reviravolta naquele que deverá estar em segundo lugar. Essas surpresas, essas migrações de última hora, a própria migração dos votos de Luísa Erundina, ela começou num patamar 9% e depois entrou ali naquela curva descendente e, segundo pesquisa de Boca de Urna, ela teria menos de 5%. Que é o que ela teve na última pesquisa. A minha pergunta, como é que vocês entendem essa migração? Os votos de Erundina foram para quem? Na verdade, no caso específico da Luísa Erundina aqui em São Paulo, do PSOL, ela foi vítima de 2 processos. O primeiro, da invisibilidade da campanha dela, que ela não apareceu na televisão, Sim, há 10 segundos, isso. então isso que eu falei. Né? Esse é um ponto. O segundo, ela foi vítima agora do voto útil, porque as pessoas estavam com medo que fosse ou o Russomano ou a Marta Suplicy para o segundo turno para disputar com o Dória. Então, algumas pessoas, uma parte do eleitorado, com medo, já fez o voto útil agora no Haddad contra o Dória. Então aqui é outro... Ou contra o Russomano, né? Para ir para o segundo turno. Exatamente. Então, ela foi vítima desses 2 processos. A falta de tempo na televisão, né, que foi fruto dessa lei do Cunha, que sancionada pela presidente Dilma, que afetou frontalmente o PT, o PSOL, e também essa polarização histórica aqui em São Paulo, PT e PSDB, e muita gente me falava agora, olha, eu votei no Haddad, mas eu queria votar na Erundina, mas eu tive que fazer o voto útil porque eu estou com medo do cenário monstruoso e tenebroso e sombrio que está aí né, por vir com Dória ou Russomano. O eleitor olha além do bairro onde mora? O eleitor olha o percurso, além do percurso que ele faz para o trabalho, porque isso todo dia é a vida dele. Ele olha o conjunto da sociedade, aqueles que moram longe, na periferia, que moram mal, há favelas que são muito depreciadas, não foram urbanizadas, sem recursos. O eleitor pensa, eu tenho que votar em alguém que seja bom para todos e que pense em todos. Ou o eleitor é mais preocupado com o buraco da rua dele, como o Lula falou, né? Tem que olhar para aquilo que o eleitor quer. Agora há pouco nós vimos, na hora do voto do Lula, ele fez uma referência, que o eleitor ele olha muito para aquilo que está palpável ali perto dele. Ele não consegue enxergar além. Olha, acho que a primeira característica, o primeiro interesse é realmente com a cidade, com o transporte público, com a educação, com a saúde pública ali, porque ele mora no município, ele não mora no estado e não mora na nação, na União. Então é o primeiro momento, mas isso não deixa de ter uma conexão também. Ele está preocupado com a questão nacional, a questão da Operação Lava Jato. Hoje há uma preocupação com as reformas que o Temer deseja fazer, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio. Tudo isso assusta também o eleitorado. Tanto é que a Marta Suplicy perdeu muitos votos porque a imagem dela foi associada às reformas que o Temer pretende fazer. Não sei se ele vai conseguir, vai ter muita resistência, muita manifestação social, mas há também essa preocupação. Aí a candidatura dela perdeu muita força por conta disso. Porque... Foi por isso ou foi essa questão da mudança de partido? Porque a Marta tinha uma coisa muito forte, 33 anos de PT. Né? Numa biografia não dá para jogar fora 33 anos da vida de uma pessoa adulta. E ela explicou por que saiu. Diz que o partido mudou de rumo e que ficou incompatível com aquilo que ela acreditava no partido que ela ajudou a criar. Muito bem, ela explicou. Escolheu o PMDB, como ela mesma explicou, por conveniência. Porque era um partido grande, ela queria uma coisa maior, tudo isso, as vantagens que o PMDB ofereceu para ela, e foi por essa razão. O eleitor... reconhece um perfil político na Marta, ou ela ficou sem cara política por causa disso, sem um perfil político partidário? Porque quem te conhece sabe de onde você é, que cara que você tem, porque você está desde que foi fundado o PSOL no PSOL. Né? Então tem isso que facilita a tua vida. Agora, quando tem uma mudança, você perde assim o seu perfil de personalidade política. Então, isso aconteceu com a Marta? Também aconteceu. Ela tentou fazer uma migração para pegar um outro eleitorado, né? Ela tentou fazer essa migração. Acho que ela não conseguiu, mas eu tenho certeza que a imagem dela associada ao Temer,
em apoio às reformas que estão por vir, que estão sendo lançadas. Nem tanto por ela defender, porque ela não defendia, ela foi atacada por essa razão. Foi a estratégia do Fernando Haddad sobre ela, né? Exatamente, e aí isso atrapalhou bastante. Agora, essa questão da incoerência, ela saiu do PT criticando o PT, dizendo que era um partido corrupto, que o partido tinha... Ela não usou essa palavra. Mas quase isso, quase que era um partido, quase, né? Ela criticou muito a corrupção também. Agora, ela foi para um outro partido que também está envolvido há muito mais tempo em outros casos de corrupção, né? Então, quer dizer, ela trocou 6 por meia dúzia, na verdade. E o eleitor tem essa percepção? Uma parte do eleitorado a considera uma traidora, na verdade, uma parte, né? Tem um outro eleitor menos informado que não liga muito para o partido, né? E o Haddad? Vamos falar um pouco também dessa candidatura Haddad que surpreendeu. Havia uma expectativa no início das primeiras pesquisas, etc., que o desempenho do Haddad ia beirar o sofrível, porque ele carregava nas costas as mazelas do PT. E o PT numa situação muito ruim, com essas denúncias de corrupção, com lideranças presas, com as ações da Lava Jato que o atingiram tão frontalmente e resultando aquilo que todos temos acompanhado. E não obstante essa carga, até o Lula ter se tornado réu, né? Tudo isso carga em cima do Haddad. O homem disparou e está lá, né? Com a possibilidade, havendo segundo turno, dele ir para o segundo turno, segundo a boca de urna. Como é que você entendeu isso? Quer dizer que o PT não estava morto, como estavam falado? Estava fragilizado, mas está vivo e pulsando? Na verdade, morto ele não está, porque ele tem uma máquina, tem a máquina da prefeitura, ele tem 11 vereadores fazendo campanha, ele continua com uma estrutura muito forte. Agora, ele realmente foi muito prejudicado pela cassação da Dilma, pela situação do Lula, dos ministros presos, a imagem do PT que está totalmente degradada. Mas o Haddad está lá no segundo turno, Haddad. Ele fez uma administração medíocre, muito fraca na cidade. O eleitor parece que não achou tanto mas assim. Acontece lá no o segundo seguinte, turno. que a situação é tão grave no estado de São Paulo, a falta de opção é tão grande, e o medo do Dória também é muito grande. Então, muitos setores fizeram já o voto útil no Haddad por conta disso, por falta de opção. Ele capitalizou o voto útil de vários setores da sociedade, não porque seja o melhor, porque tenha feito uma boa administração, mas para enfrentar o Dória, foi por isso. Janase, eu quero ouvir que análise que vocês fazem da candidatura Celso Russomano. Russomano chegou numa liderança lá na frente, repetindo mais ou menos aquele fenômeno da eleição passada, né, em que o homem começa nas alturas e depois começa a despencar. Eu quero ouvir que análise que vocês fazem para explicar isso que atinge Russomano. O que acontece com a candidatura dele? Que ele está na lembrança, na memória do eleitor. E ele é visto com simpatia como um grande defensor do consumidor, em função do programa de televisão, de tudo isso. Mas isso não basta para sustentar a candidatura num patamar competitivo. O que acontece com Celso Russomano? O Russomano, na verdade, é uma candidatura artificial, não tem consistência, então ele sai bem porque ele tem programa de televisão, ele está na mídia há muito tempo que ele tem programa de televisão, isso ajuda muito a candidatura dele, mas quando começa o debate político ele não tem consistência, né? Ele é ruim de debate, ele não tem propostas factíveis, então ele é desmoralizado no próprio processo, e aí a população começa a perceber que ele não está preparado para administrar uma cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, com um orçamento de 54 bilhões, pela sua inconsistência. E quem é o eleitor do Celso Russomano? São os desiludidos com o PT? Ou é o eleitor de Paulo Maluf? Aquele eleitor ficou órfão. Né? Ele pode ter se identificado com o Russomano? Tem um setor, sim, um setor que votava no Maluf, né, do malufismo. Tem um setor muito de periferia, que não tem muita informação, que conhece o Russomano pela televisão. Acho que esses dois públicos são os públicos prioritários dele. Agora, o público que tem informação não vota no Russomano em nenhuma hipótese, até porque ele tem uma associação também com a Igreja Universal de Deus, com Edir Macedo, ele é bancado pela Record. Mas ele fez questão de se afastar dessa associação. O eleitor manteve a percepção que o partido dele é dirigido também por uma pessoa que era ligada à igreja, essa coisa toda. O eleitor sabe disso. Sabe, a marca dele ele tem, tem uma emissora de TV por detrás dele, dando sustentação.
tem uma igreja. Isso ele, por mais que ele tente se dissociar, porque ele sabe que ele não amplia. Ele tem o patamar dele de votação e ele, para ser eleito, precisa ampliar. Então ele tenta... Não é que ele não amplia, ele cai. Ele cai, ele então. Perde mas o que tinha, ele quer ampliar, mas ele não consegue, porque é uma candidatura que não tem consistência. Não mantém, né? Não sequer mantém, né? Como aconteceu na primeira votação dele em 2012. Ele era o favorito, né? Mas ele morreu pela própria boca, lançando propostas absurdas. Bom, agora, na campanha, o eleitor vê tudo aquilo, o horário eleitoral foi menor, mas esteve lá, no rádio, na televisão. Os debates, nós tivemos aí, quantos debates? 7 debates. Quer dizer, os candidatos todos tiveram oportunidade daquele confronto que mostra, fica muito claro para o eleitor, né? Naquele momento é onde fica mais claro o jeitão de cada um e a consistência de cada um. Mas o eleitor pesquisa a história do candidato, ele procura saber o que o candidato pensa sobre questões polêmicas, descriminalização do aborto, que são conversas difíceis de tomar uma decisão na vida, a questão da homofobia, né, da xenofobia, a descriminalização do aborto, como eu falei, o racismo. O eleitor quer saber o que o candidato, e procura saber, pensa sobre essas questões tão difíceis? Sim, tem um setor mais esclarecido, mais politizado, que tem informação. Quer dizer, é o setor mais diferenciado. Ele procura saber, assim. Agora, o eleitor mesmo mais marginalizado, sem informação, sem acesso à informação, ele vai pelo emocional, muitas vezes, por quem fez a melhor propaganda, pelo marketing político. Não é à toa que o Dória está disparado na frente, né? Ele é muito bom nisso, ele fala que ele não é político, mas foi presidente da Embratur, foi presidente da Paulistur, ele teve cargos políticos, mas ele vende, ele tem um marketing por detrás dele poderoso. Ele é um homem de televisão, ele teve muito tem tempo, uma agência de publicidade. Com uma aliança ampla e teve mais tempo na TV, né? Teve mais tempo, então é muito fácil, ele tem muito dinheiro, ele tem um patrimônio de 127 milhões e ele foi favorecido nessa eleição com a mudança eleitoral porque ele pode financiar a própria campanha, não tem limite de investimento para o candidato, então ele não precisa, né, de financiamento, até porque não pode de empresas e nem do fundo partidário, porque ele tem muito dinheiro, ele é milionário, ele pode bancar e está bancando a sua própria candidatura. E o presidente da República, Michel Temer, né, ele fez questão de não participar da candidatura, de nenhuma candidatura do PMDB no Brasil inteiro. Ele ficou ali, discreto, não quis saber. O resultado dessas eleições afetam de alguma forma o Palácio do Planalto? Eu acho que nós temos que esperar o resultado final, né? Mas eu acho que sim. Porque... Ou o fato dele não ter chegado próximo, não chega nele. Na verdade, ele tem uma base de apoio muito ampla no Congresso Nacional e ele não se envolveu no processo eleitoral, né? Porque ele não vai querer bola dividida, divisão. E agora também o apoio dele poderia significar também a perda de votos, por enquanto ele é um governo fraco, um governo ainda que não mostrou ao que veio e tem muita rejeição. É o que diziam do Lula, que o apoio do Lula podia também tirar votos, tanto que Fernando Haddad não pôs o que ele deixou gravado lá, né? Nem a Dilma, acho que de medo disso. Então, há circunstâncias que podem estigmatizar o padrinho. Exatamente. E aí o padrinho pode apadrinhar, mas não pode aparecer. Esses dois padrinhos ninguém queria na eleição, né? Nem o Lula e nem o Temer, porque ambos estão com as imagens prejudicadas e queimadas, e os dois. E o Temer é o presidente que ameaça as reformas contra os trabalhadores, reforma trabalhista, reforma da Previdência contra os trabalhadores, reforma do ensino médio, que está sendo amplamente criticada em todo o Brasil, com a extinção de disciplinas, a DRU que ele aprovou, que tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde, sem ter sido debatida, né? Exatamente, então tem várias... É criticada também sem ter sido debatida, né? Por uma medida provisória, parece um ato institucional. Os militares que fizeram isso com a educação brasileira. Eleição 2016, uma eleição, como eu falava há pouco com a Fátima Pacheco Jordão, muito peculiar, com novidades. Primeiro, em meio a uma grande crise política e econômica, um momento difícil, tenso na vida do país, uma recessão com 12 milhões de desempregados. E, além disso, a mudança de regras, né? As regras do jogo eleitoral. Então, eu quero ver... Como é que você vê, com essa circunstância toda,
Qual foi o recado dessa eleição? Olha, o que nós aprendemos? Eu acho que uma coisa boa foi o fim do financiamento privado, empresarial de campanha eleitoral. Acho que esse foi o grande saldo de todo esse processo, a diminuição do tempo também, eu achei que foi importante. Agora nós temos que perceber qual será o resultado final para a gente fazer uma avaliação. Mas eu acho que nós não tivemos avanços do ponto de vista ideológico, porque há um vazio político, há um desencanto, há uma crise de representatividade. O Brasil nunca será o mesmo depois de 2013, com as grandes manifestações, aqueles grandes questionamentos feitos pela população. Isso se reflete ainda hoje. Há um vazio político no Brasil e ele pode ser ocupado ou por um setor mais progressista ou por um setor mais conservador. Infelizmente, nesse momento, esses setores conservadores estão ocupando esses espaços. Então, nós estamos percebendo as candidaturas que estão aí despontando hoje. Aqui em São Paulo, Dória, né, em Curitiba agora, e em vários lugares do Brasil. Esses espaços estão sendo ocupados por esses grupos, por conta dessa crise de representatividade, por conta do desencanto político da população e por conta também do governo Temer, que é um governo obscuro, um governo sombrio, que ameaça, sobretudo, fazer reformas, a PEC 241, que assusta todos nós, que é um projeto que vai mudar a Constituição, congelando os investimentos na área da saúde, da previdência, da ciência e tecnologia, em todas as áreas sociais, por 20 anos. Isso é assustador para o Brasil. Isso significa que não haverá mais investimento em saúde pública, em educação pública, em nenhuma área social. A única área que não haverá limite de gasto é o pagamento de juros da dívida pública. Aí não tem limite. Então, é um verdadeiro saque que ocorrerá no orçamento público brasileiro. Então, é nesse cenário que ocorre essa eleição, com a Operação Lava Jato também, com vários políticos, várias pessoas sendo presas, né? Ex-ministros, enfim, vários partidos envolvidos, não só o PT, o PMDB está envolvido na Operação Lava Jato, o PSDB, o PP. Então, esse desencanto, ele abre espaço para o desencanto com a política, mas, sobretudo, para que setores mais conservadores e populistas ocupem esses espaços. Agora, trazendo de volta aqui para São Paulo, Gianazzi, nós tivemos as duas candidatas mulheres, né? A Luísa Erundina e a Marta Suplicy. E eu quero ouvir de você se essa questão de gênero teve algum peso para a decisão do eleitor. Há duas candidaturas que não tiveram um desempenho que logo de início elas pareciam que teriam. E ambas mulheres combativas, com história, que foram ex-prefeitas de São Paulo. Erundina, então, foi a primeira mulher prefeita, quer dizer, um desafio e tanto, e foi bem sucedida, depois eleita deputada com votação muito expressiva, quer dizer, mulher que teve o que mostrar em termos de desempenho, de trabalho na política, ambas, Marta também. E aí eu pergunto a você, a questão de gênero pesa na hora do voto? O eleitor é machista? Sim, eu acho que a nossa sociedade brasileira é machista, é homofóbica, é racista, é preconceituosa, isso se reflete no processo eleitoral, sem dúvida nenhuma, tanto é que nós não temos negros. A sociedade ou as referências, as grandes lideranças tradicionais que temos que são, e elas aparecem como uma referência e isso é reproduzido. Também, acho que são as duas coisas. A sociedade também, ela tem uma cultura racista, uma cultura machista muito forte. Isso Mas aí uma sociedade que tem a maioria de origem negra, afrodescendente, porque não pode falar origem negra. Então, afrodescendente. Mas eu pergunto, ela é racista? Ela é porque ela, dentro de casa, ela é racista? Embora ela seja afrodescendente, ela é educada, né, dentro do ego branco, para ser branca, entendeu? Então, isso torna a sociedade racista e a gente não teve essa educação, essa cultura de romper com o preconceito racial. Isso infelizmente faz parte da história do Brasil, isso não foi quebrado ainda. Por isso que nas escolas nós estamos debatendo hoje a questão da cultura negra, da história da África. Isso tem que ser feito nas escolas, pela mídia, por toda a sociedade, entendeu? Então nós temos uma educação ainda que não ataca frontalmente o preconceito racial. Então, no seu entender, voltando para a questão de gênero, para as mulheres, a mulher luta sim com essa dificuldade. E dentro dos partidos, o PSOL teve uma candidata, mas existe uma abertura no PSOL, não apenas de
respeitar a exigência legal de oferecer oportunidade às mulheres de serem candidatas, mas dar suporte e amparo a essas candidaturas? Sem dúvida, as nossas chapas de vereadores, né, nós tivemos muitas mulheres combativas e feministas aqui em São Paulo, principalmente a candidata Sâmia, a candidata Isa Pena, várias delas levantando a bandeira do combate à cultura do estupro, defendendo o feminismo. Então o pessoal tem coletivos de mulheres, coletivos feministas fazendo debate, fazendo enfrentamento em várias regiões do país. Talvez seja o partido que tem mais militância feminista em defesa da mulher, seja o PSOL, não tenho dúvidas em relação a isso. Mesmo não conseguindo eleger Luiza Erundina, o que o PSOL ganhou tendo uma candidatura com o peso de Luiza Erundina? Olha, ajudou muito no debate político, né, na sociedade. Eu tenho certeza que nós vamos eleger mais vereadores. Hoje o PSOL só tem um vereador. Acho que nós temos condições de ampliar a nossa bancada em São Paulo para fazer oposição, para fazer fiscalização do futuro prefeito ou prefeita. Então nós estamos crescendo muito em São Paulo. A eleição ela ajuda o partido a se organizar melhor e avançar na organização da luta em São Paulo, numa cidade difícil, com 11 milhões de habitantes, né, onde tem essa polarização PT e PSDB, e o PSOL cresce cada vez mais em São Paulo. Tenho certeza que essa eleição foi fundamental, o PSOL apareceu mais, a Luiza Erundina teve um bom desempenho nos debates políticos, então nós atingimos um patamar superior de organização em São Paulo. E vocês têm lideranças com imagem nacional para terem competitividade em 2018? Olha, nós temos a Luciana Genro, né, que foi a nossa candidata. Nós sempre temos, a mesma? Não, mas temos o Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, que tá inclusive pode ser adquirindo prefeito, força, né? Vigor, ele deve ir para o segundo turno e disputar com o Crivella. Ele vai se tornar ele é já uma liderança nacional. Nós temos o Jean Willis, nós temos o Chico Alencar, o deputado federal. Então nós temos esses nomes todos e tivemos outros também, o Plínio de Arruda Sampaio. Bom, aí um grande nome nacional também. Sim, sem dúvida. E outras pessoas que estão vindo para o PSOL e que, com certeza, depois dessa eleição, pessoas que vão se filiar ao PSOL. Eu agradeço muito sua participação aqui na Hora do Voto. Muito obrigada, Carlos Gerais. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite. Obrigado.